Olá, bem-vindas ao terceiro episódio do Isso Dá um Podcast. No livro Véspera, de Carla Madeira, tem um trecho que diz: quando se quer um pouco de afeto, qualquer migalha é afeto. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos conscientes, sobre dependência emocional, sobre carência afetiva, e para isso eu chamei uma convidada especial, que é a Jéssica Valentim. A Jéssica é psicóloga clínica, ela ajuda mulheres a se amar mais, a depender menos. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Raíssa. Eu fiquei muito feliz com o convite para estar aqui hoje com você, falando com as pessoas de um tema que é tão necessário, tão importante hoje em dia, né? Quando eu comecei com a psicologia, atender na clínica, eu fui percebendo que, assim, 90% do meu público era feminino e trazia demanda de relacionamento, seja assim, ciúme excessivo, ou a questão da dependência emocional, ou até mesmo não tá acreditando mais na questão do relacionamento, né? Então eu gosto muito da frase de ajudo mulheres a dependerem menos e se amarem mais exatamente por conta disso. Quando a gente vai vivendo esse processo na clínica, que a pessoa vai ali resgatando a autoestima dela, a autonomia, isso é um processo natural, ela vai dependendo menos de migalhas afetivas, de relacionamentos para estar preenchendo alguns vazios ali que ela vai percebendo que tem, né? Uma coisa leva a outra, Exatamente. Né? E para a gente começar nosso bate-papo hoje, né, a gente tem muitos assuntos aí para falar. Muito. E eu vou começar com uma pergunta, que é um termo muito novo na internet, está sendo muito utilizado, e me chamou muita atenção, porque eu mesmo não conhecia, e é algo que ajuda muitas mulheres, facilita muito para que elas identifiquem sinais, né, que possam levar a um relacionamento tóxico, né? Então, são os red flags, né? Esse termo é novo, e é um termo que eu achei super bacana, e eu queria saber de você, né, se esses red flags, o que são, né, o que são esses sinais, e se eles são importantes mesmo para que a mulher conheça, né, e possa ter, então, relacionamentos mais saudáveis a partir disso. Eu gosto muito de falar que a gente se prepara para tudo na vida. Hoje eu me preparei para estar aqui no podcast, se eu for numa entrevista de emprego algum dia eu vou me preparar, então quando a gente vai para algum encontro, a gente tem que se preparar para ele também, para estar ali conhecendo o outro, analisando um pouco do comportamento dele. E essas red flags que estão sendo faladas agora, que é quase uma bandeirinha ali vermelha, um sinal de alerta, a gente tem que saber o que é e entender para quando a gente for para um relacionamento, para um primeiro encontro, a gente está mais consciente. Porque a gente, conseguindo entender o que são esses red flags, esses sinais, a gente vai, às vezes, vai evitar de entrar numa roubada ali. Então, como que a gente pode estar levando aí para o primeiro encontro? As pessoas, elas dão sinais de quem elas são o tempo todo. Porque, assim, primeiro encontro a gente quer levar a nossa versão premium, né? Nossa, eu sou super tranquila, zero ciúmes, assim, né? Quase a mulher perfeita. Não, nunca nem ouvi falar. Só que, assim, a pessoa é a gente analisar se a conversa ali tá sendo genuína, se ela tá te dando uma atenção ali, realmente querendo te conhecer melhor, ou ela fala somente dela, como ela trata ali o garçom, as pessoas que estão trabalhando no local. A gente geralmente coloca alguns limites ali no primeiro encontro, né, que precisa, e se esses limites estão sendo respeitados, então tudo isso a gente tem que analisar, e até numa conversa mesmo para ver se essa pessoa está em sintonia com você, porque senão não tem o porquê ter um segundo encontro. E assim, viu que não tá dando certo, gente, essa é clássica, liga pra amiga, fala assim, ó, vai no banheiro, manda uma mensagem, fala, ó, me liga, fala que aconteceu uma emergência, me salva, porque a gente tem que estar atento a isso exatamente para evitar a roubada lá na frente. E né? Assim, a gente falando, o que seria, né, esses red flags, vamos dar um exemplo, assim, falou mal da ex, por exemplo, né? Um homem que tá falando mal de outra mulher, vamos ligar, não é que você tem que descartar a pessoa imediatamente, né? Ah, não, ele falou algo, eu não vou conversar mais, mas é ter aquele cuidado, ou então falou da sua roupa, né, do seu comportamento, incomodou com o seu jeito de ser, né, é um outro sinal também que, nossa, né, será que esse perfil... Sim, com certeza, e assim, às vezes você vai com um decote ou uma saia, perceber porque às vezes a pessoa faz aquela brincadeira ali com segundas intenções e ela fala uma vez, fala a segunda, às vezes ela vai falar sobre ela e você percebe ali que ela fala se vangloriando muito,
gosta de receber muito elogio. Então, assim, a gente precisa ficar atento para entender se é uma coisa natural, que tá fluindo, que realmente tem, ou se é uma coisa que já tá ficando chata. Porque a gente sempre tem aquela vozinha assim que a gente fala que ou é o diabinho, ou é a nossa consciência. Eu falo, se tá incomodando, Tem alguma coisa. tem alguma coisa. Né? Ah, ele falou, mas eu não sei, não percebi, né? Se talvez foi eu que entendi errado, né? Não, então vamos ficar mais atenta. Sim, fica o sinal de alerta, fica e essas avaliar. red flags, né, que a gente fala. E aí, junto a isso, assim, a gente tem a questão de repente, desconsiderar as red flags, porque tem a questão da idealização, né? De você tá tanto em busca de alguém, de repente aquela pessoa é a pessoa que você imaginou, né? Talvez fisicamente, talvez pela forma que ela fala, pelo que ela faz, e você idealizou e quer entrar, né, em um relacionamento. Aí vem as questões de carência afetiva, né? Vem aqueles outros fatores. Mas a questão da idealização, né? Por que a gente, se você vê isso muito no seu consultório, né? De repente estar gostando não da pessoa, mas da ideia que aquela pessoa de estar traz. com a pessoa. E eu acho que hoje em dia, Raíssa, as redes sociais, elas ajudam muito para essa idealização, porque a gente pensa nessa vida perfeita, na pessoa perfeita, no relacionamento perfeito, cada vez mais. Porque a gente vai lá, abre o perfil de uma pessoa e vê, nossa, um surfista, acorda cedo e faz isso e faz aquilo. Sem a gente conhecer a pessoa, a gente já começa a se imaginar dentro da rotina. Da vida da pessoa. Exatamente, como seria com essa pessoa. Então, assim, aí às vezes eu vou, adiciono, a pessoa vai e começa a seguir de volta, aí curte a foto, aquela troca ali, né, que a gente já sabe como que acontece, e ela já vai pro encontro idealizando um namoro, quase que um casamento. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí a gente idealiza a fantasia. E quando a realidade chega, ela chega muito dura. Ela não é muito amigável, vamos falar assim, não. E às vezes, por conta dessa idealização, é onde a gente se perde ali. Nossa, mas parece que ele tinha me dado o sinal, só que eu não estava tão atenta. Nossa, por que eu não consegui identificar isso? Porque a gente estava dentro da nossa fantasia e não da realidade. E a fantasia fez com que você não enxergasse a reciprocidade. Exatamente, porque na sua fantasia pode acontecer tudo. É tudo lindo, é tudo muito bom, só tem qualidades. E assim, nós somos cheios de defeitos e qualidades, e a outra pessoa também. Só que a gente tem que ver o que se adequa à nossa realidade, quais são as virtudes que a pessoa tem ali. Então, é isso que vai fazer a gente se conectar de verdade com a pessoa. Pra gente não acabar morando nessa fantasia e ficar sozinho nela. Em relação, então, a gente entraria na carência emocional, né? Que você falou que é o ponto-chave ali de talvez mulheres, né? Que a gente está falando para o público feminino, claro. Sim. Que homens também, né? Dos dois lados, né? Tem as mesmas questões. Mas como a gente está falando de mulheres, né? As mulheres, elas têm uma tendência, talvez, de uma carência afetiva que veio lá da infância, não curada, né? E ela entra em relacionamentos, e relacionamentos parecidos, né? Parece um ciclo. Então, exatamente. Às vezes elas chegam no seu consultório, ó, e falam, eu tenho o perfil, tenho um dedo podre. Nossa, eu tenho pavor dessa palavra, de falar que tem dedo podre. Gente, para de falar esse negócio de dedo podre, senão você nunca vai parar de apontar um dedo para a pessoa errada. E o que acontece? Parece que ela fica criando uma desculpa para ela mesma, porque quando eu falo, não, eu tenho dedo podre, eu já aceitei, a pessoa, ela não sabe que ela precisa, às vezes, se curar de um círculo ali, ó, de um círculo vicioso, que ela não tá conseguindo sair dele. Peraí, eu tive 3 relacionamentos, os 3 foram muito parecidos, as pessoas eram parecidas. O que está acontecendo? Eu preciso parar, entender o que aconteceu para não continuar a perpetuar isso. E às vezes o que acontece é que entra nesse relacionamento que não foi saudável, e aí não consegue perceber isso, entra em outro relacionamento, não consegue ficar sozinha, entra em outro relacionamento, e aí nunca rompe esse padrão, né, de comportamento por carência afetiva, né, por não conseguir ficar sozinho um tempo para entender. Então, o ponto-chave também é o autoconhecimento, né, quando eu vi a sua frase lá no seu Instagram, né, ajuda mulheres a se amar mais e a depender menos, assim, é o ponto-chave, porque se amar mais, todo mundo se ama, né, não é nem questão de falar assim, eu olho pro espelho e gosto de mim, eu me amo. A gente se ama, a gente quer ser feliz.
Mas não é só se amar, né? Por muito tempo veio muito nessa tecla aí, tem que se amar, você tem que se amar, você tem que se amar. Mas você se autoconhece? Você identifica o que você quer pra você e o que você não quer pra você, né? Exatamente. Começa no ponto de saber o que não quer. E às vezes, se você não sabe isso, você já entra no relacionamento ali sem olhar essas questões, né? Eu vou avaliar, deixa eu avaliar, eu preciso avaliar essa pessoa. E o que acontece também, eu acho, a pessoa tira muito da responsabilidade, da autorresponsabilidade que ela precisa ter. Ela começa a ver o outro como quase que um salvador. Ah, porque aí nesse relacionamento ele precisa me fazer feliz, ele precisa estar comigo, ele vai, sabe assim, coloca muita carga no outro e tira a responsabilidade de você. Não adianta, o que é nosso, o que eu preciso, só eu posso me dar. E a gente fica achando que os outros, porque é a minha mãe, é isso, é aquilo. E a gente coloca isso no relacionamento também, como se a pessoa fosse entrar na nossa vida, tapar todos os nossos buracos, deixar tudo mais maravilhoso. E não, gente. Enquanto você não olhar para dentro, você entender quais são seus medos, suas inseguranças, essas crenças que estão perpetuando na sua vida, você vai continuar jogando a responsabilidade para o outro. E a responsabilidade da sua felicidade é somente sua. E vai continuar com o dedo podre. Exatamente. Né? Porque a dor, se eu estou acostumada com a dor, eu cresci com a dor é um lugar próximo, né? É amigável, familiar. Exatamente. Então eu vou procurar relações que provocam essas dores, porque é familiar, não conheço outra coisa, não conheço outra realidade. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente fala sobre violências também, negligência, às vezes a gente escuta muito ali desde criança, o pai castigou, mas fez isso porque ama. O pai bateu, mas fez isso porque ama. Sem necessidade não deixou a filha sair com as amigas. Mas nunca faltou nada dentro de casa para a filha. Exatamente. Então, assim, a gente começa a achar justificativas para o amor. Ele te bate, mas ele te ama. Ele te trata mal, mas ele te ama. Mas olha todo o resto que ele faz. Né? E a gente precisa entender, se tem violência, não tem amor. Amor é outra coisa, é um conjunto de outras coisas. Não é sobre isso. Então, a gente cresce acreditando nisso e a gente vai perpetuando, porque a gente passa para os nossos filhos também, e sem entender que a gente precisa dessa cura. A gente precisa se conhecer exatamente para saber o que está de errado para eu não aceitar outra relação da mesma forma. O primeiro passo é o autoconhecimento, né? E às vezes ele dói, machuca, é difícil. Muito. Porque quando você vai fazer para terapia, né, com o terapeuta, você mexe lá em coisas que você nem está lembrando mais, né, em feridas emocionais, e você começa a não ser vítima, né, a ser corresponsável, né, a gente está falando que, eu atraí um homem assim porque eu tinha o dedo podre só por minha culpa, claro que não, né, a culpa não é sempre só da mulher, até porque a gente vai falar de alguns perfis aqui, né, que manipulam e a mulher acredita que é um príncipe mesmo. Mas a gente precisa ter esse red flags aí, ele é essencial, né? Com certeza. Tá solteira, né? Tá sozinha. Eu quero me abrir para um relacionamento. Então vou conhecer o que são os red flags, o que eu preciso estar atento ou não, porque quando eu não conheço, eu normalizo. Eu acredito que aquilo é normal, né? Até porque a gente vem de uma geração que a gente está mudando a concepção, né? Do que era normal e do que é aceitável, né? A gente achava que e o que é certas normal, dores era normal. E o normal não é o comum, né? Porque a gente fala assim, é comum acontecer isso. É comum, mas não é normal. As violências são dessa... Exatamente. Né? Mas antigamente não existia isso. Não era falado, era muito velado. Né? Então a gente tem que saber exatamente, para a gente não naturalizar certos comportamentos, certos padrões, exatamente isso. E aí, falando sobre isso, a gente entra na questão da solitude. Por que ela é importante? O que é a solitude? Que às vezes eu acho que tem mulheres que nem sabem o que essa palavra representa. Por que ela é tão importante também? A solitude, ela é importante principalmente quando a gente se conhece, essa questão da segurança, da autoestima. A gente começa a entender o que a gente merece,
Se for para ter uma pessoa na minha vida, então que seja para somar, que seja uma coisa natural, que venha dessa parte saudável, né? Realmente para agregar na minha vida. Por quê? Porque a minha companhia já é muito boa. Eu amo sair com as minhas amigas, eu sou realizada profissionalmente, eu sou segura do que eu quero, eu entendo as minhas limitações. Então, assim, gente, eu falo que ninguém consegue afetar uma pessoa segura. Porque quando a pessoa é segura, ela sabe exatamente aquilo que ela quer. Então não é qualquer coisa que ela vai abrir a porta para estar entrando na casa dela. Eu falo muito assim, só entra na sua casa quem você abre a porta para poder entrar. Então assim, às vezes a gente sai com alguns colegas, com alguns amigos, a gente nunca chama a pessoa para entrar na nossa casa. E por que que num relacionamento, que às vezes vai pensar em num relacionamento duradouro, de anos ali, da vida, por que que a gente não tem a mesma seletividade em estar conhecendo uma pessoa, né, que vai ali ficar anos na nossa vida? E às vezes um amigo, um colega ali, a gente vai com a maior facilidade. Então, a gente tem que se amar muito, tem que amar o nosso tempo, porque para quando a gente conhecer uma pessoa, saber que vai ter um investimento de tempo, de tudo. Então, assim, vale a pena? Você saiu com um cara, viu que não tá legal, ai, nossa, eu tô sozinha, não, eu vou tentar ainda, porque eu não quero ficar sozinha, tá chegando o Natal, minha tia vai perguntar de novo dos namoradinhos, né, aquela coisa. Mas assim, tá, e o Natal passou, aí você vai continuar com aquela pessoa? Que não está agregando em nada, que às vezes só te critica, dá aquela migalha emocional. Exatamente. Com a migalha emocional. Exatamente. Então, assim, uma mulher que ela sabe o que ela merece, ela não vai aceitar qualquer coisa. E o tempo sozinho ele é importante também, né? Extremamente importante. Para você, quando chegar uma pessoa, essa pessoa chegar para somar, né? E não para preencher um espaço vazio. Porque é importante a mulher ter um relacionamento com as amigas, né? Dos momentos de sair com as amigas. Ah, mas eu tenho poucas amigas, mas eu não gosto de sair muito. Que seja um café, que seja um bate-papo online, você ligar para alguém, você ter pessoas, né, na sua rede ali de contato, que você troca ideia, que você conversa, o que você gosta de fazer no trabalho, né? Sair para trabalhar e ter pessoas, né, que vão falar desses assuntos que você gosta. Enfim, várias coisas, né, yoga, academia, você ter aqueles seus momentos, né, e não viver em função de uma pessoa, né, ou de busca de uma pessoa para preencher todo o seu tempo. Não, eu vou trabalhar, volto do trabalho, eu já quero aquela pessoa, né, não, cada um vamos respirar, né, cada um ter o seu momento, mesmo casal, né, mesmo quando você tá ali com uma pessoa. Ter a solitude dentro de um relacionamento também é importante. Exatamente, ter esse tempo pra gente, porque assim, a pessoa, ela tá chegando, mas você já tem toda a sua vida estruturada, você já tem toda a sua vida preenchida, então por isso que ela chega pra somar, pra agregar, porque já tá muito bom, então só tá chegando pra ficar ainda melhor, e não assim, aquela questão que a gente falou do começo, de vai chegar uma pessoa, então eu vou ficar mais feliz, eu vou ser assim. Não, é exatamente, ela tá chegando, mas se acontece alguma coisa não dá certo, eu vou continuar tendo minha rotina, minha vida, claro, vou ficar muito chateada, mas não vai mudar tanta coisa assim, porque é uma pessoa que agrega, é uma perna ali somente, não é um todo, né? E aí, falando dessas questões de identificar, hoje em dia nas redes sociais, existe um movimento, né, que eu percebo, que é muito positivo, que são as mulheres, ou até, não só as mulheres, né, isso é mais difundido entre as mulheres, mas até os próprios terapeutas, né, que estudam a respeito, nomear alguns comportamentos. Então, a gente tem, por exemplo, love bombing, gaslighting, tem essas red flags, né, então tem o perfil narcisista, que é muito falado. Você acha que esse movimento da internet aí de nomear esses comportamentos, que entrando na questão de relacionamentos tóxicos, né? Isso é importante, esse movimento, ou ele é perigoso às vezes? Olha, eu acho que em questão de informação é muito bom a gente pensar nisso, porque ele vai distribuir para muitas pessoas.
A gente está fazendo o podcast hoje aqui e quando ele estiver no ar, a gente perde ali a dimensão para onde que ele vai. E a informação, quando a gente nomeia isso, a gente passa a entender que aquilo está acontecendo, que é um comportamento. Então, eu assisti um vídeo ali no YouTube, no TikTok, eu escutei essa palavra e eu fui ali pesquisar, e quando eu entendo o que é, fica muito mais fácil de identificar quando isso acontece comigo. Igual, por exemplo, quando a gente fala do love bombing, né, que é essa bomba do amor, né, esse bombardeio de amor, que a pessoa manda muita mensagem, se encontra, a pessoa às vezes leva flores ali, né, te trata assim, de uma forma maravilhosa. Acho que igual você vai princesa, falando, do jeito que... vai começar a se identificar, né? Nossa, já tive um love bomb. Vamos falar um pouquinho então de cada um deles, né? O love bombing é essa explosão de amor. Exatamente, que no não começo, dura, né? que não dura. Mas assim, ele te faz sentir especial, única, conversa com você o dia todo, né? É aquela semana assim que você fala, Melhor nossa, semana da sua vida. encontrei o amor da minha vida. E assim, no primeiro momento, como a gente não tem muito isso, a gente fica às vezes encantada. Principalmente quando você precisa preencher um vazio ali, quando você quer atenção, né? Essa afetividade, fala, nossa, mas olha, ele tá perguntando do meu dia, quer saber o que que eu tô fazendo. E de repente isso para. Por exemplo, às vezes você sai com a pessoa, aí a pessoa dorme ali na sua casa e no outro dia ela some, acabou. Porque a pessoa conseguiu, às vezes, ali o que ela queria e para ela é isso. E para a mulher, entra ali num abismo, né, de achar que a culpa é minha, né, e talvez, assim, ela vai buscando e não percebe, mas ela vai atraindo esses tipos de perfis, né, pelo dedo podre, que não conseguiu, assim, né, talvez enxergar isso e reconhecer e já não entrar nesses relacionamentos, e às vezes ela entra, né, envolvida de alguma forma, não que é um relacionamento mesmo, mas já abre as portas ali da sua vida para essa pessoa, né, dá uma certa liberdade, e aí quando vê, né, isso acontece repetidamente, né, com mais de Exatamente. E aí colocar a culpa também nos homens, né, não que a culpa seja só feminina, mas assim, a gente precisa também atentar, né, para onde a gente está se colocando, né, em quais situações a gente está se colocando, e tentar falar, olha, eu identifiquei que é um love bomb, na próxima eu não caio. Posso ter caído uma vez. Exatamente. Essa nomeação serve exatamente para isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela teve uma dose ali desse love bombing e ela gostou muito. Então, às vezes, ela não vai perceber se não for nomeado, se não for falado, se não tem essa informação que chegue até ela, depois ela vai cair novamente. E ela acha que a culpa é dela. Eu fiz alguma coisa porque ele não atendeu meu telefone, né? Então, o que tem de errado comigo? Aconteceu isso de novo? Ah, então se eu fui para a cama com ele, alguma coisa eu fiz de errado. E ela não vê que na verdade é um comportamento, é um jogo psicológico do homem, da outra pessoa em questão que está fazendo isso. Porque se você for ver, ele está fazendo às vezes ali com 4 pessoas ao mesmo tempo. A sua responsabilidade nisso, enquanto mulher, é não se colocar de novo nessa situação. Porque cai todo mundo. Exatamente. É se perguntar assim, mas por que eu tô me colocando nisso de novo? Por que eu tô tão carente a ponto de ficar caindo nessa conversa novamente, de ficar me apegando ali às migalhas que a pessoa tá me dando de atenção? Porque se a gente for ver uma pessoa hoje que fica o dia inteiro por conta de te mandar mensagem, no mínimo ela não trabalha, né? Vamos falar assim, não tem outras atividades ali, tudo que foge do saudável. Tudo que é em excesso, né? Exatamente. Tudo que entra no excesso não é bom. A gente já precisa ligar esse alerta. Aí como que eu vou saber se é o love bombing ou se é porque me apaixonou por mim, né? Porque tem até uma figurinha no Instagram que fala assim, eu caio perfeitamente no golpe do love bombing, porque eu acredito que as pessoas podem se apaixonar por mim. Porque eu sou o alecrim dourado, né? Então, assim, até eu achei super engraçado, mas como que a gente identifica, né? É mesmo a intensidade, né? É muita intensidade para pouco tempo. O excesso. O excesso tem que te fazer ligar os sinais de alerta. Exatamente. Esse excesso, tudo que é excesso, tanto que a gente falava assim, nossa, fulano tá muito emocionado, o que é isso? Acordei, já tem várias mensagens, então assim, é aquele saudável realmente.
Ai, nossa, eu acordei, uma mensagem de bom dia, tudo bem, ali à tarde, continua aquela conversa, não fica aquela coisa assim. Sabe quando às vezes você quer tanto ali estar conversando com a pessoa que você tenta puxar assunto de onde não existe? Você fala, nossa, e agora? O que que eu vou falar com ele? Nossa, o que que eu vou responder? É porque não é uma coisa natural. Tudo que a gente precisa forçar para caber é porque não é o número. Tem que parar e falar, não tem reciprocidade, né? Não está Exatamente. É diferente de quando tem uma conexão, quando tá gostoso, depois ali de 2, 3 dias, ai, vamos sair de novo, quero te ver, tô gostando da conversa. Parece que a coisa flui. É diferente do excesso, do ser demais, eu quero te ver hoje, amanhã vamos fazer alguma coisa também, e depois de amanhã... Nunca senti isso. Aí entra na solitude também. Mas cadê a rotina? Segunda eu não posso, eu tenho beach tênis, na terça, né, eu preciso estudar, nossa, eu tenho uma reunião de trabalho. Então, assim, somos adultos. Então, a gente precisa pensar nisso. Todos temos nossas vidas, né, nossa rotina, e essa rotina precisa ser respeitada. E aí sobre aquele perfil do gaslight, que aí já entra numa questão um pouco mais delicada, né, mas eu acho importante falar, porque o ghosting, que é o sumiço, assim, ele tá muito ligado ao love bombing também, né, que é aquele bombardeio de amor e depois... Que é o segundo passo. É o segundo passo, né, de sumir. Mas o gaslight, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente até queria perguntar para você sobre alguns perfis, né, que tem a ver com relacionamentos mais tóxicos também. Sobre o gaslighting, a gente sabe que muitas mulheres nem imaginam o que acontece, né? É muito sutil e de repente vai tomando uma proporção muito grande, né? E o que você pode alertar sobre isso? Esse eu acho que se a gente pode falar ali, né, que tem um pior, porque todos são péssimos, mas esse eu acho que ele é mais pesado, porque já entra com uma manipulação psicológica muito grande. Começa com coisas sutis, assim, a gente vai sair para jantar, aí você vai e coloca aquele batom vermelho que você adora, que você se sente, né, poderosa, segura com ele. Aí começa aquela coisa assim, nossa, mas você vai com esse batom? A gente tá indo para um jantar, tá minha família. Você não acha que vai chamar muita atenção, que a cor é muito forte? Sutil. É verdade, né? Ou então, nossa, essa saia, a gente vai na minha família, acho que não, né? Você não acha melhor que você vai ficar mais confortável com uma calça? São coisas assim, sutis, que a gente vai abrindo mão na sutileza também, sem perceber. E quando a gente vê, quem nunca foi chamada de louca, de maluca, porque você está imaginando. Eu já tive casos no consultório da mulher pegar mensagens explícitas no celular do marido e ele começar, mas por que você fez isso? Você está entrando numa coisa que é minha, você está entendendo tudo errado, você quer tanto achar uma coisa que você está começando a imaginar isso da sua cabeça. Que dia que a fulana seria capaz de fazer isso com você? Eu que sou seu marido durmo com você. Olha o que você está falando, você está prestando atenção? E a pessoa fala com tanta certeza que a outra realmente começa a duvidar de si. Começa a duvidar da sua sanidade mental. Exatamente. Que fala, gente, nossa, é mesmo, eu nunca tive motivo para desconfiar dele. Ele que é uma pessoa, né, de caráter ímpar, na sociedade é um homem maravilhoso. Que é onde a gente, peraí, mas como que eu deixei chegar nesse ponto? Então, assim, se tá tendo esse questionamento, se não, gente, eu não tô errada, começa a procurar ajuda, então. Porque às vezes é muito difícil reconhecer esses comportamentos sutis, principalmente no início do relacionamento, mas em relacionamento já de algum tempo isso, né, pode surgir também, e talvez sozinha ela realmente não consiga, né? Exatamente, e o primeiro passo é você não abrir mão daquilo que é importante para você. Se você colocou um limite ali, não vá ultrapassando esse limite. Porque, hoje eu tenho beach tênis, mas ele tá com tanta vontade de me ver. Então hoje eu não vou. Aí na outra semana é uma outra coisa que você abre mão. E aos poucos, sem perceber, você vai se anulando
para entrar somente na rotina dele fazendo o que Porque ele você se quer. torna mais vulnerável. Exatamente. Então, quando vai diminuindo as pessoas, né, em torno dos amigos, a família. Que pode estar alertando, né? Então, quando vai minando toda esses relacionamentos dessa pessoa, é justamente para que ela se torne mais vulnerável, para que entre nesse jogo de manipulação. Exatamente, que fique totalmente dependente dele, porque a pessoa vira quase que o mundo da outra. Nossa, porque ele me protege, nossa, mas aquela sua amiga, você nunca percebeu o comportamento dela? Você não viu o jeito que ela me olhou? Aí, às vezes, até uma coisa, a pessoa vai lá e planta a semente da dúvida na cabeça da outra. Aí, uma coisa que nem existe, porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela inventa mentiras pra gente. E a gente acredita como verdade absoluta. Então, dessa forma sutil, ele vai tirando ali as pessoas ao seu redor, que seria uma rede de apoio, uma pessoa para falar assim, olha, tem um pouco mais de atenção com ele. Então, a pessoa vai tirando o seu recurso para você ficar totalmente dependente dele. Nossa, é muito complexo. E isso entra na questão de ser uma violência, né? É identificado como uma violência psicológica. É uma das formas mais cruéis, né? A violência física nem se fala, mas a psicológica ela é muito difícil de ser comprovada, e é muito difícil que a mulher reconheça isso, porque às vezes ele não precisa gritar, às vezes ele não aumentou o tom de voz. E ele essa manipulação. E ele já fez uma manipulação e fez um estrago, né, na sua vida, porque aí começa a aparecer os sintomas, né, no corpo, né, a depressão não explicada, mas aí quando você se olha, você não faz mais o que você gosta, você se afastou dos seus amigos. Então acho que o ponto de partida é olhar para si e se autoconhecer, porque tudo volta no autoconhecimento. Exatamente. Porque quando você tem o autoconhecimento, você consegue enxergar o que você gosta e começa a trabalhar essas questões, né? Eu gosto muito de beach tênis, eu gosto muito de academia, eu gosto de ler, eu gosto. O que você gosta de fazer? Porque as pessoas nos relacionamentos talvez vão se anulando e de repente ela para de fazer o que ela gosta para fazer o que o outro gosta, para de ir num barzinho que ela gostava de ir porque ele não gosta, então vamos, né, no que você gosta, para de comer sua comida preferida e vai comer só o que a pessoa não quer te acompanhar. Eu gostava de show, não vou mais, porque então assim, são coisas que parecem sutis, que são sutis, talvez é difícil essa percepção, mas ao longo do tempo, né, provoca um estrago gigantesco, né? Sim, porque se você for pensar, você entra num relacionamento hoje, e não é que a manipulação, ela venha sozinha, ela sempre vem em conjunto de um elogio, de uma afetividade, de um carinho. Então, assim, às vezes quando você vê de fora uma pessoa que está sofrendo com isso, a pessoa mesmo não está percebendo, mas você vai sair com ela para tomar um café, uma amiga sua. Você vê uma mudança de comportamento, às vezes até da maneira que a pessoa fala, assuntos, risadas, assim, o que era muito natural antes, a pessoa vai se anulando, a pessoa vai se contendo ali cada vez mais, e ela não percebe. Aí quando você vai falar, nossa, mas você mudou tanto, você tá tão diferente, às vezes perdeu o até brilho. Exatamente, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, o que tá acontecendo? Aí ela vai e fala pra pessoa que ela tá se relacionando, tá vendo? Essa pessoa não é sua amiga, porque se fosse, ela ia ver isso como um crescimento. Olha como você tá mais madura, você não veste mais saia, você tá andando de calça, você tá mais elegante. Então, assim, aí aquilo no momento realmente parece fazer sentido. Então, assim, é essa sutileza. Só que já foi atravessado todos os seus limites. E aí a mulher se perde de si. Exatamente. Para ela se reencontrar, é um trabalho ali que você deve fazer no consultório que requer tempo, né? Não adianta chegar lá também e falar, a gente estava até conversando antes, você falou da pessoa que chegou e falou, quero esquecer ele. Sim. Esses dias, né, eu achei muito engraçado, porque eu atendo tanto presencial quanto online. Aí a pessoa me procurou, olha, tô precisando muito, por favor, me encaixe e tal. E logo quando eu abri a chamada, assim, né, fui explicar um pouquinho, que eu gosto de explicar um pouco do meu trabalho, ela falou assim, olha, eu tô aqui só para esquecer meu ex, eu só quero esquecer ele. Falei, olha, então, não é assim que funciona, é todo um trabalho. Não, mas é isso, eu só preciso disso, me fala o que eu preciso fazer, o passo a passo que eu faço.
E é engraçado porque a gente vê muito essa questão, hoje em dia a gente está muito imediatista, quer tudo para ontem, não quer sentir mais. Vou pagar uma sessão e você vai me fazer Exatamente, esquecer. e eu vou tomar, você me passa um remédio, eu tomo e quase que instantaneamente a mágica acontece e eu vou esquecer ele. E é um processo da gente entender o porquê que aconteceu isso, aonde foi que você deu brecha para essa entrada, aonde que você se perdeu de você mesma. Então, assim, é um processo. É um processo fácil, rápido? Não. É um processo que às vezes vai ser extremamente doloroso, mas extremamente necessário A também. pessoa tem que estar disponível para isso, né? Exatamente. E já chegou no seu consultório mulheres que falavam assim, eu terminei um relacionamento, eu quero ele de volta. E às vezes quando você foi avaliar, era um relacionamento nada saudável para essa pessoa, e mesmo assim ela querendo, estava ali para procurar reatar, né, e tentar salvar algo que já não tinha mais jeito. E é engraçado, entra muito nessa idealização, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sei que ele é assim, mas ele não é todo o tempo. Ele é muito amoroso, de vez em quando carinhoso, então eu acho que ele pode mudar. Aí eu pergunto para a pessoa, mas é ele que está na terapia? É você que me procurou. Então ele não está em busca de mudança. Então a pessoa começa a entender, e quando a pessoa está nessa dependência, que ela toma essa consciência desse lugar, é muito engraçado, porque geralmente acontece de forma natural, que um tempo depois acontece da pessoa chegar e falar assim, simplesmente eu terminei, eu vi que não era mais aquilo que eu queria. Olha que engraçado, foi de um dia para o outro. Eu falo, não foi de um dia para o outro, está sendo um processo. E tem um acontecimento isolado que às vezes você cria uma coragem ali, né? Você já está disposta àquilo, já está com a confiança, já está com a autoestima. A gente fez todo um trabalho ali que quando chega o momento você realmente desconecta. E não é nem você falando ou colocando a opinião, né, de achar que precisa terminar para ter um pouco mais de liberdade, de autoconhecimento. Talvez a pessoa, o processo é o inverso, né? A pessoa vai percebendo por reconhecer, se autoconhecer e ver que não encaixa mais naquela condição, né, que ela se submetia antes. Então a terapia, ela revoluciona muito, né, o que as pessoas... Exatamente. Até porque, assim, o meu trabalho é ir mostrando caminhos para a pessoa. Eu jamais posso chegar e falar assim, olha, você está num relacionamento extremamente tóxico. Tem que acabar. Exato. Com a mesma sutileza ali que aconteceu, com essa mesma sutileza, eu vou dando toques para a pessoa entender e conseguir enxergar isso, que ela está nesse relacionamento. Tanto que é muito comum a pessoa fazer a pergunta, nossa, eu acho que eu estou num relacionamento tóxico, né? Nossa, eu acho que meu ciúme é muito extremo, é doentio, não é? Aí a pessoa te joga a pergunta, entende? Nossa, e aí você não pode também, tem que ir tentando fazer com que ela enxergue isso, né? Porque Exatamente. às vezes ela não quer, ela quer uma receita de bolo, né? Exatamente, as pessoas hoje, elas parecem que elas não querem viver mais. A vida, ela é para ser vivida por completo, e nisso inclui os relacionamentos também, que a gente vai sofrer, a gente vai fazer os outros sofrerem, porque a gente também não é esse alecrim dourado todo, né? Então, assim, a gente vai passar por muitas fases que vão ser maravilhosas, que vão ser ótimas, mas que também a gente vai cair muito. E a gente tem que saber que às vezes vai ser doloroso, que vai ser difícil, mas que a gente precisa passar por isso. É uma construção, né? Assim. Exatamente. E não adianta a gente achar que, né, tudo é fácil. Estar sozinho é difícil às vezes, né? Dependendo do contexto. Estar em um relacionamento também tem um seu lado difícil, né? Todas as formas existem ali as barreiras, né, as questões que você precisa trabalhar para ser menos difícil, porque quando a gente se conhece o outro, está disposto, tudo muda. Sim, tudo as fica coisas mais fluem, fácil. são mais leves. É. E falando sobre isso, eu queria te perguntar sobre o perfil narcisista. Uhum. A gente tem ouvido muito falar sobre perfil, traço narcisista na internet, e alguns vídeos assim são bem esclarecedores e dão ali para a mulher, principalmente, uma base assim, para ela entender esses comportamentos, porque eles existem,
né? Apesar que a maioria da população, a quantidade de narcisistas é muito baixa, mas existe também os traços narcisistas, né? Não somente o transtorno em si tem uma porcentagem muito pequena na população, apesar deles existirem e fazer um estrago, né? Mas o traço, ele é mais comum. Tá certo isso, né? Eu tô te perguntando, Sim, não, com certeza. Para entender porque se é isso mesmo e como que é esse perfil, né? Como identificar o perfil narcisista. Quando a gente fala de traços narcisistas, a gente está falando até da gente, do que a gente precisa ali para consolidar nossa autoestima, para a gente ser confiante, né? Então, todos nós trazemos um pouco ali de traços narcisistas e a gente precisa disso. Porque agora ficou assim, narcisista, nossa, ficou, né? Meu Deus. Exatamente. Só que é diferente de uma pessoa realmente que tem o transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está falando de algo que é rígido, inflexível, que está extremamente presente no dia a dia. Uma pessoa ali que ela quer aplausos o tempo todo, que tudo sobre ela é mais importante, que até nos relacionamentos dela, ela vai estar ali ponderando quem pode trazer um certo benefício para ela. Então você vê que é uma pessoa arrogante, uma pessoa que não tem empatia, porque tudo meu é melhor, tudo é sobre mim. Então, assim, e é o tempo todo. É diferente, por exemplo, de você estar namorando e em uma conversa, um dia que aconteceu, a pessoa invalidou algo que foi importante para você, quando você falou sobre seu sentimento, aconteceu isso uma vez, em uma conversa. É diferente de uma pessoa que tudo que você vai conversar com ela, você vai compartilhar do seu dia a dia. Às vezes você recebeu uma promoção, às vezes você começou o podcast, você está super animado ali para falar para a pessoa e ela vai encontrar um meio da conversa ser sobre ela. De, nossa, é legal o podcast e tal, mas eu já dei uma entrevista na Globo e tal, então assim, não é nada demais. Inteiro nele. Exatamente, sempre é tudo sobre ele. Não pede o desculpas, tempo todo. Não reconhece. Não, de jeito... Se ele é ótimo, ele não vai errar, ele não vai pedir desculpas. Então, assim, é um padrão muito rígido. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as redes sociais, esses vídeos que a gente vê no Instagram, no TikTok, é muito bom para levar informação, só que a gente tem que ver também da onde que está vindo aquela informação. É uma influencer que está falando sobre isso, mas eu tenho certeza ali, o Google, a gente abre, hoje, né, o ChatGPT, a gente vê várias informações, só que ninguém está a fundo ali, ninguém estudou para isso, ninguém abriu o DSM-5 para estar diagnosticando as pessoas. A gente não pode sair diagnosticando as pessoas. É porque, às vezes, as pessoas começam a enxergar traços e aí começam a diagnosticar. Não, esse aqui é narcisista, esse tem, né, esse perfil. E até às vezes para tirar a responsabilidade dela, porque a minha mãe é narcisista, o meu pai tem esse problema, o fulano tem isso, então é por isso que eu sou assim, mas a pessoa não quer mudar. Então ela começa assim, todos os relacionamentos dela não deram certo. Ele era narcisista, e isso tá popularizando também, porque hoje em dia a gente tem até uma música que fala sobre isso, né? Tem aquela música da Maiara e Maraísa, né, que fala sobre isso também. Então a gente tem que ter eu acho que não foi banida, porque a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Psicologia, não sei, foi, né, contra, se pontuou, no momento que foi lançada essa música, não sei se ela... Não, ela continua tocando, sim. E assim, acho engraçado porque a pessoa vai e manda pra outra, né, seu narcisista, e fala, porque meu ex isso, meu ex aquilo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não querer diagnosticar todo mundo. Existe, é um sinal de alerta, né, quando a pessoa só fala de si, quando ela se coloca no centro. Então o que seria esse traço narcisista? Porque para falar que tem um transtorno, precisa que seja falado por um profissional, né? Exatamente, e não é de um dia para o outro também. Na verdade, o narcisista, para ele achar que tem algo de errado com ele, para ele ir no psiquiatra e no psicólogo, já é muito difícil. Por isso, o diagnóstico, o número de diagnóstico é muito baixo. Então não é porque ele jamais... Não, porque ele jamais vai procurar um problema comigo de jeito nenhum. Então, assim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa tem que ir no psicólogo, são várias sessões,
tem que ir no psiquiatra para fechar um diagnóstico, é todo um trabalho profissional em cima envolvido nisso. Não é um vídeo que a gente vê no TikTok, uma música que a gente escuta, nossa, olha, não, tá descrevendo ele perfeitamente, esse é ele. Às vezes até então é um narcisista, às vezes até mas então assim, tem que ter esse cuidado pro diagnóstico, porque é um trabalho sério que tem que ser feito por profissionais da área. Existem tantos homens narcisistas quanto mulheres, né? A gente está falando aqui de mulheres, né, para o público feminino, e claro que a gente está falando dos homens narcisistas nessa manipulação feminina, mas existem dos dois lados, né? E o mesmo comportamento, né, de manipulação, de ser muito apaixonante no início, então às vezes as mulheres caem porque existe essa necessidade dele fazer com que ela se apaixone, né, para que ele consiga dominá-la, né, manipulá-la. E aí depois que ele consegue isso, ele pode simplesmente descartar a pessoa, porque assim, geralmente as relações, ela tem que trazer algum benefício para ele. Então, por exemplo, ela é a filha do fulano, ou ela trabalha em tal empresa, então ela vai ser uma ponte ali para mim. Ou simplesmente é uma pessoa maravilhosa, é quase que uma boneca ali, né, uma coadjuvante que eu preciso que esteja do meu lado, porque é uma mulher muito bonita, então no momento é o que eu preciso. A partir do momento que ele não precisa dela mais, ele vai descartar como se nem conhecesse. Então assim, aí entra toda aquela questão que a gente já está conversando, mas assim, e sem remorso nenhum, sem empatia nenhuma. Se a mulher, nesse momento, está um pouco fragilizada emocionalmente, se sentindo com autoestima baixa, né, e encontra esses perfis e de repente acha que tudo é sobre ela, pode ainda provocar ainda mais tristeza, mais questões emocionais, né, mais crises emocionais. Então, a importância de se autoconhecer justamente e detectar também, nomear esses comportamentos, né, para se proteger, né, eu acho que é uma questão ali de autoproteção. Sim. E também, mas também enxergar em si, né, os seus comportamentos, por que eu estou atraindo também esse tipo de perfil, né, entender o porquê que pode, no meu comportamento, na minha busca, será que eu busco dor? Será que a dor é um lugar familiar para mim? Por isso que eu estou sempre nesse ciclo, né, porque dói, né, esse comportamento narcisista, ele em algum momento, por mais que vai no começo te envolver, ele vai te trazer muita dor, né? Até porque no momento que ele te envolve, ele já começa a mostrar quem ele é de verdade. E quando a gente fala de uma pessoa, né, com essa personalidade, a gente está falando de um sofrimento muito grande. Porque tudo que você fala para a pessoa é invalidado, você vai falar dos seus sentimentos, às vezes ele vai tirar sarro, o que é importante para você, ele vai diminuir totalmente, porque só ele pode ser o centro de tudo, a atenção tem que ser voltada só para ele. Então a gente... uma competição, será, do casal, assim, que exatamente. Ele compete, né, com a parceira ali, porque ele quer sempre estar em ascensão, né? Sim, com evidência, certeza. mais do que a parceira. E se é uma pessoa aí que já tem uma tendência a ter baixa autoestima, é uma pessoa que ele vai deixar quase que no chão ali. Então a dependência vai ser quase que 100%. Ele é lindo, ele é o melhor, porque aí ela passa a acreditar nisso também. Então, ele é muito para mim, eu não sou boa o suficiente. Porque a manipulação, ela é muito forte, né? Eles têm um poder de manipulação absurdo, que geralmente a maioria da população não tem, né? Então, é algo que realmente chama atenção, até das pessoas em torno, né? Porque é adorado por todo mundo, né? Uma pessoa com perfil narcisista, as pessoas que estão em volta trabalhando no convívio, né, ou familiares, acham que é uma pessoa maravilhosa. Sim, e eu conheci um homem que ele foi diagnosticado, ele havia se separado da mulher e encontrei ele assim, né, numa padaria, ele com a nova namorada, e ele foi me apresentar a ela era mais ou menos da mesma idade que ele. E o que eu achei engraçado é que assim, ele apresentou, mas quando ela saiu de perto, ele meio que quis justificar o porquê que ele estava com uma pessoa quase da mesma idade dele. Então assim, como se ele estivesse justificando uma coisa totalmente natural, mas que para ele, não, tem que ser uma pessoa mais nova, tem que ter esse padrão. Então assim, ele quase que justificando uma coisa que na visão dele era absurda.
Ai, não, eu conheci ela e tal, tem quase minha idade, mas não sei se vai dar certo. E uma coisa assim, que era uma conversa, oi, tudo bom? Como que você tá? E a pessoa já justificando. E ele foi diagnosticado. Sim, sim, ele Mas é aí, para diagnosticado. chegar no consultório, foi livre de espontânea vontade, muito difícil eles procurarem, né, esse atendimento, esse diagnóstico. Às vezes chega com uma demanda profissional, com outro tipo de demanda. Exatamente. E a gente vai percebendo isso dentro do consultório. Mas geralmente nunca é com essa demanda. É alguma coisa que está acontecendo, ai, porque eu só trabalho com idiota, porque as pessoas à minha volta não são boas o suficiente, sempre com esse superego. Então ele não vai buscando uma mudança dele. Ele vai porque ninguém é bom o suficiente para ele, para estar perto dele, né? Às vezes, então, ele não se dá conta, né? Não, que é. admitir de jeito nenhum. E tem tratamento, porque transtorno de personalidade é complexo, né? Até para mulher também, que tem o transtorno de personalidade, para ela lidar em um relacionamento com o outro, é difícil, né? Ela precisa estar sempre... já chegou, assim, não sei se chegou mulheres com esse tipo de transtorno, e que você, ou transtorno de personalidade que você teve que trabalhar ali outras questões? A gente trabalha, na verdade, com redução de danos, e como é muito difícil ele vir até o consultório, na verdade a gente trabalha com as pessoas que estão em volta dele. Exatamente. Que vão procurar. Exatamente. Para a gente procurar principalmente ali colocar limites para que ele não entre tanto, não sugue tanto da pessoa a ponto dela ir perdendo a própria identidade. Porque ela começa a viver por conta dele, por conta da outra pessoa. Então, assim, a gente trabalha com uma redução de danos no consultório, mas a pessoa vir procurar é muito difícil. E quando vem falando de mulheres, geralmente a fala que eu mais ouço é: a minha mãe é narcisista. Porque essa questão também eu acho que está sendo muito falado da mãe narcisista também, e é uma coisa que quase que essa mãe narcisista, falando assim, né, da pessoa que realmente tem essa personalidade, a gente está falando de uma pessoa que às vezes ela vai engravidar e ela quer que quase seja ela em miniatura. Então ela não aceita que a pessoa vai ser diferente, que vai ter outra personalidade. Ela coloca no jiu-jitsu, no tênis, tem que ser o melhor. E quando isso não acontece, ela vai tirando ali todo o recurso psicológico que a pessoa tem, toda a autoestima, toda... Aí é onde às vezes a criança vai crescer ali tentando agradar os pais o tempo todo. Aí essa pessoa que vai em busca dessa migalha afetiva no futuro. Aí e onde essa começa que chega no seu consultório, que na verdade tem relação com essa mãe, esse pai, né? Sim. Porque na maioria das vezes, aí, por exemplo, as crenças que a gente tem, eu gosto de falar que cada pessoa é como se a gente tivesse um óculos e as nossas crenças são as lentes desses óculos. E a gente vai enxergar o mundo através dessas crenças. Então, se eu sou uma criança que eu precisava lutar pela atenção da minha mãe e do meu pai, que o tempo todo nada que eu fazia era suficiente, que eu não tinha carinho, que eu não tinha aquela atenção que eu precisava para estar me desenvolvendo, claro que eu vou, quando chegar essa migalha afetiva, quando chegar uma pessoa que me dá um mínimo de valor, é claro que eu vou achar o máximo, que eu vou achar mais do que suficiente, porque eu nunca tive. E é a frase, né? Quando se quer um pouco de afeto, qualquer migalha é afeto. Exatamente. Eu achei essa frase muito forte do livro. Perfeito. Da Carla Madeira. E eu queria te perguntar, a gente vai caminhando para o final, mas esse final ainda rende um assunto. Dá quase que um podcast, dá um podcast, essa pergunta, que é sobre textão. Hoje em dia, a gente vê também um movimento de não se posicionar, né? Não mande textão, apaga, eu já vi vários vídeos assim, apaga, não mande textão. Claro que se você senta em uma mesa que não te oferece amor, você vai levantar e sair, né? Isso é muito falado também. Não está servindo amor, levanta e se retire. Mas em relação a textão, quando é importante
se posicionar, porque o textão às vezes é um pingo no i que você precisa colocar, mesmo que você vai virar as costas, sair e não voltar mais. Né? Ou então, o textão significa vulnerabilidade, significa se rebaixar para o outro, porque hoje está vinculando muito a textão, está mostrando sua vulnerabilidade, está se diminuindo para o outro. E talvez, na minha concepção, aqui que é um assunto polêmico, porque eu já discuti isso com algumas pessoas e falando, não, textão jamais, textão não. E aí, Mostra textão fraqueza, mostra fraqueza, né? Claro que a gente tem que escolher para quem a gente mostra a nossa vulnerabilidade, Sim. né? Você não vai mostrar a sua vulnerabilidade para um perfil narcisista, né? Para um cara, uma que pessoa vai que olhar você já viu assim, ali que tem todas as red flags possíveis, né? Então, mas talvez em alguns momentos o textão é importante, ou não. O que você acha, Jéssica? Mandar ou não mandar textão? Eu, Jéssica, sou totalmente contra o textão, mas se a gente for pensar ali, qual que é o objetivo com esse textão? Porque na maioria das vezes é dar continuidade numa coisa que já teve ponto final. Aí você fica procurando justificativa, você está quase implorando ali por essa atenção que a gente está falando no podcast todo. Então, assim, é realmente só me posicionar, falar sobre o que eu sinto, isso aqui é importante para mim, ok. Começou a escrever, apagou, escreveu de novo, mandou para a mãe, pediu a opinião da amiga, gente, para, porque não vale a pena. É muito melhor você mandar, às vezes fazer uma ligação para a pessoa falar assim, eu acho que a gente precisa ter uma última conversa, vamos tomar um café? E realmente resolver, do que muitas vezes mandar um textão e às vezes falar coisas totalmente desnecessárias, que só vai mostrar a sua vulnerabilidade, só vai ficar pior, e a pessoa vai olhar aquilo e às vezes não vai ter nem resposta. Aí você vai se sentir pior ainda. Porque não teve a resposta. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase de um autor que fala assim, se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. E eu acho totalmente necessário, porque uma pessoa que ela não se cura, ela vai machucando todo mundo. Inclusive, a gente sai muito machucada de algumas relações por conta disso, por essa falta de responsabilidade afetiva, por falta de maturidade emocional. E uma pessoa madura, segura, que se ama, já é 70% que ela não vai passar por essas relações. E a chave disso tudo aí é tentar se autoconhecer, né, e ir em busca de terapia, aceitar, né, o porquê que você repete ciclos, né, e tentar entender o que você quer e o que você não quer, o que são migalhas, Exatamente. né, e a partir desse ponto construir relacionamentos mais saudáveis. Com certeza, quanto mais a gente se conhece, mais exigente a gente vai ficar. E para você que chegou até o final, que viu a importância desses assuntos, vai lá no nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva e divulgue, encaminhe para alguma mulher que também precisa ouvir tudo isso aqui que a gente ouviu. Até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.